Se eu morrer, acabou, né? Antes pelo menos tinha 2, agora não, mas vocês têm chance. vários programas paralelos que são do Flow também. Ah, tem, né? Mas esse aqui é o bagulho doido, né? É uma mata. Em número de alcance, assim, como é que tá? Tipo, vocês Em têm relação alguma... aos outros? vocês têm alguma métrica que vocês conseguem comparar o Flow com os outros podcasts? Com os outros podcasts? Cara, então, existem diversas métricas. E aí é Qual é questão que de vocês- escolher qual que é. Na de minha relevância? opinião, na minha opinião, a que mais me interessa É relevância. é a relevância. Entendeu? Sim. Não é se vai dar número pra caralho. Quem que é o... Como que é o nome do podcast que tem mais inscrito? É Pagode da Ofensa. Pagode pô. da Ofensa. Sempre esqueço esse nome, mas é o Pagode da Ofensa. Você pesquisa o Pagode da Ofensa, vai ter uma thumb lá que é ele gozou o fundo no meu cozinho. É que vai pra esse lado, e aí é difícil de competir. Como é que é? Não dá, Ele gozou o fundo no meu E assim, no não meu é julgando, não. Não tô Não, julgando. sem julgar, É que sem assim, julgar, constatando. Mas depende da apelativo, né? métrica. É o que eu tô dizendo, depende da métrica. Por Aham. exemplo, o que tem você tá falando do que tem mais inscrito? Não sou eu. Você tá falando do que... Não, mas eu tô falando assim, dentro do ranking do próprio... Porque, por exemplo, se eu for falar, qual é o maior de vocês, dos podcasts que vocês têm? É o Flow. Aí qual seria o segundo maior? Flow Games. É. O que faz vocês acharem que o Flow e o Flow Games estão acima dos outros? Relevância. Número de acesso? Relevância no seu nicho. O Flow Games, ele é gigante. A real é que tinha o David Jones, fazia, por exemplo, esses eventos que tem. Sim. E aí ele botava lá o terninho dele, fazia lá o evento. Ele só... ele já era o maior nessa época. E aí ele conseguiu perder pra ele mesmo, porque ele criou um outro projeto que é o Flow Games junto com o Fênix e o Cross e tudo mais. Sim, eu E estive lá. agora eles são, é muito distoante. Tipo, teve o Xbox Showcase, eu acho que é esse o Sim, nome. eu fui nesse evento. Então, e eles estavam... Tipo, eles estavam com X views e o segundo lugar tava com muito menos da metade, sabe? Então, é muito relevante dentro da parada, assim, sabe? Sim. No YouTube, eles estão... Igual o Alan Zoca, quando ele abre a live dele lá para um evento... Pô, mas aí tu tá usando a métrica de na número. Twitch. Então, jogando por número... De número dentro do meio. Dentro do meio. Só dentro desse nicho especificamente, tá ligado? E... Enfim, no meu caso aqui, cara, a minha maior força é também a minha maior fraqueza. Sim. Porque eu não tenho nicho. Então, assim, eu não converso com um tipo específico de pessoas, tá ligado? Sim. Eu não converso com... Caralho. Como é que... engoliu um gelo. Parece até que eu tô mentindo. Pô, né? Desculpa. Por exemplo, eu tô falando de... vamos lá, o último cara que veio aqui foi o Caio Fábio, o cara é um reverendo, tá ligado? E no próximo programa é o Forever. Aí tá tu ligado? tem que estudar o que é que o cara tá fazendo. Não é isso. É Porque a vibe nunca foi essa, né, na real. Exato, só que... Tipo assim, o cara puxa o assunto que ele quer falar, mas é sobre você saber conversar, né? Por exemplo, o cara que ele cai no canal do Flow Games, lá sabe que ele vai ouvir falar de games, tá Sim. ligado? Aqui o cara vem do Flow, a única certeza que ele tem é que a conversa vai ser foda, Sim. tá ligado? Agora, quem é o cara, fudeu. Não é nem, assim, provavelmente não é um cara só porque ele é famoso. O cara que é famoso só porque ele é famoso, provavelmente não vem aqui, tá ligado? Ele precisa ser relevante, ele precisa, tá ligado? Qual é a fita, né? Eu acho que é muito Aí difícil, o cara né? cai aqui, por exemplo, tem um dia que é o... Vamos pensar aqui num dia hipotético, tá? Vem o governador de São Paulo, no dia seguinte vem o Afonso Padilha. Então, assim, é um bagulho meio esquizofrênico, entendeu? O bizarro mesmo é que, assim, pensando em termos de live, até que pra corte funciona muito bem, porque o corte ele vai picotado ali e alcança o público-alvo. Mas na live é meio que difícil você ter um público, né? Tipo assim, porque o público ele tem que curtir a vibe de vocês aqui, não exatamente o convidado, porque uma hora vai ouvir falar de game, outra hora vai ouvir falar de prefeitura, outra hora... É aí que eu quero chegar. Tá. Por isso que eu tô te falando que eu sinto que ainda tem muita gente que chega aqui e não entendeu legal o que a gente tá fazendo. Por exemplo, o cara que acompanha o Flow e chega aqui falando, por exemplo, que... Acompanha não, o cara que tá no Flow lá e fala assim, pô, essa entrevista foi top, isso aí já me pega. Porque, porra... Não é uma entrevista. Não é uma entrevista. Se fosse uma entrevista, Forever, eu saberia tudo que tá acontecendo no servidor pra eu te perguntar. Tá ligado? Pode crer. E não, a gente tá trocando ideia, a gente já faz um tempo que a gente não fala do servidor, faz um tempo que a gente não fala do Forever criando conteúdo, estamos falando de vida, tá ligado? Então, o cara que ele cai aqui,
um trabalho que eu tô tentando fazer faz um tempo é o cara entender que a gente somos seres humanos conversando, tá ligado? Agora que você falou sobre isso daí, eu achei que abriu bastante assim minha cabeça, porque faz bastante sentido, né? Você quer ouvir falar sobre games, você vai num lugar onde estão falando sobre games, Flow Games. É sobre política, é sobre ciência, cada lugar tem o seu canto. E aqui é sobre a pessoa, né? Que é tipo sobre... assim, mano, esse cara é sinistro, ele faz um monte de coisa maneira. Vamos trocar uma ideia e ver como é que ele é trocando uma ideia. Né? Pô, muito legal, né? Porque você não tem muito isso. Porque, cara, sabe uma parada maneira do Flow? A maioria dos caras que vem aqui, eles viram meus amigos. Isso é muito maluco. Cara, é muito maluco. Vi o Imperador aqui, o Adriano Imperador. Que tu não sabe quem é, porque tu não gosta de futebol. Aí já ouvi falar o nome. Tá. Mas pera, troca o exemplo. Galvão Bueno. Beleza. Tá bom. Vem o Galvão... Não, é porque assim, o Imperador ele me chamou pra almoçar com ele no dia seguinte. Tá ligado? Mas o Galvão Bueno te chamou do jeito dele de almoçar pra esses eu fui, eventos. assim, é muito louco o Galvão Bueno me chamar pra ir nos eventos dele e, porra, e a gente trocar a ideia de igual pra igual, tá ligado? Então, mas hoje, em termos de relevância, assim, se você for parar pra pensar, o pessoal deve ter maior ódio disso, porque o que o Flow e os podcasts viraram é um paralelo da televisão, né? Porque antes você só via essas pessoas sinistras na TV. Sabe qual foi o podcast mais pesquisado no Google do mundo no ano passado? Foi o de vocês com o... Foi Flow Podcast. Porra, olhar isso pra mim é... Caralho, beleza. Porra, ufa, é isso. Tá ligado? Não Vocês estão nessa fita agora já de, tipo assim, mano... Agora, antigamente vocês eram os únicos no Brasil. Agora tem concorrência. Como é que é? Não é coexistência. É concorrência. Não é? É concorrência. Não é, cara. Não é porque, na minha visão, desculpa até tomar a palavra, mas é que na minha visão, existem conversas e conversas. A conversa que você tem aqui não é a mesma conversa que você tem no Flow Games. Não. E aí você vem ontem no Flow Games, hoje no Flow. Tudo bem, porque vão ser duas conversas diferentes, então não é uma concorrência. Sacou? Mas eu entendo o que você tá dizendo, que o tempo das pessoas é limitado. Então, não é nessa vibe também, não. Então, em qual vibe? Você tá falando, tipo assim, o convidado pica, ele não consegue ir em todos os podcasts. Não, tô dizendo assim, o cara que tá assistindo, ele talvez não consiga assistir todos os outros programas, portanto, ele vai escolher um e nesse sentido a gente é concorrente. Eu digo mais assim, por exemplo, puxando pro meu meio do Minecraft. Pô, o cara começa a fazer um vídeo, tamo lá, 2012, ninguém bota música de fundo, ninguém edita. O cara começa a fazer um vídeo editando e botando música de fundo, vão preferir assistir ele. Naturalmente. Não 100%. Naturalmente, outras pessoas vão começar a fazer aquilo ali porque estão vendo que virou uma tendência. Mas é isso. Sempre tem alguém puxando bonde porque tá fazendo conteúdo melhor. É de opinião de um para outro, mas ainda assim, existe assim. Você percebe que alguém tá crescendo muito porque essa pessoa tá sabendo fazer aquilo ali muito bem feito. É uma concorrência. Eu vejo isso, tipo, por exemplo... Fazendo live é o lugar principal que eu sinto que existe uma concorrência. Porque você tem o cara que ele já gosta muito do teu conteúdo, então, tipo assim, ele vai estar assistindo ali o que quer que você esteja fazendo. Aí você tem aquele cara que já é mais flutuante. Quando você tá fazendo uma coisa que ele acha maneiro, ele assiste. Quando ele não acha tão maneiro o que você tá fazendo, ele já não assiste. E vai assistir outra pessoa. É uma concorrência. Não, mas então, isso tem a ver com o que eu tô falando mesmo. Que é o cara, ele vai escolher onde ele vai depositar a atenção dele. E aí existe uma concorrência por atenção, é verdade. Mas, eu acho que no caso desse tipo de programa, as coisas elas estão naturalmente... se dividindo. Então, assim, tem um tipo de conteúdo que só acontece aqui, tem um tipo de conteúdo que só acontece ali, tem um tipo de conteúdo que só acontece no outro. Tá ligado? O tipo de conversa, e eu não vou nem usar a palavra qualidade, é o tipo mesmo de conversa, ela varia pra caralho. Então, eu concordo que existe uma concorrência pelo tempo do cara que assiste. Porque depois do Flow, 1 bilhão de podcast, né? Meio que assim... tendência absurda e tal. É um mercado que, porra, acabou sendo desenvolvido mesmo. Mas pra nós não é ruim, é bom, porque existe... Agora, vamos lá. Esse mercado, essa cena, agora que ela existe, agora tem dinheiro, agora tem atenção, agora tem respeito, tá ligado? Quando a gente começou, cara, o que eu ouvi pra caralho que... Isso daí não dá dinheiro não, pô.
Uma hora vai acabar os convidados. Putz, aí não tem futuro. Nunca vi um podcast ganhando dinheiro. Até porque o que a gente tinha no Brasil era mais o Jovem Nerd, né? Que era só áudio e tal. Então Era uma vibe diferente. era né? bem diferente, Talvez falar que não ganhar dinheiro, inclusive, é desconsiderando o Jovem Nerd. né? Não. Porque os moleques... Porra, só São- falar dos moleques venderam pra Magazine Luiza aí e tá aí a prova que dá certo. Né? Não, eles são muito relevantes, muito grandes, né? Eu sempre pilhei, assim, tipo, tentar se aprimorar, mas uma coisa que eu percebi que me ajudou muito foi porque aquele negócio que você falou do top 5 criadores de Minecraft. Quando você consegue entrar dentro desse grupo seleto de pessoas em que, quando olham para um tema e falam, esses caras são muito brabos, a não ser que você vacile muito, você não vai perder tanto a relevância, assim. Foi uma coisa que eu senti muito de mim. Eu acho que tem a ver com o meu carisma, com o jeito que eu faço meu vídeo, não sei o quê, beleza. Mas acho que também é uma posição que eu consegui alcançar. Então, acho que é mais ou menos o que vocês têm aqui hoje. Tipo, vocês foram os precursores no Brasil. Então, naturalmente, as pessoas não tem como esquecer quem são vocês. Contanto que vocês não vacilem e comecem a fazer um programa bosta, não tem como dar errado. Ainda mais com toda a infraestrutura, Cara, então. todo o alcance que vocês estão tendo de chamar convidados irados. Tipo, chama um cara muito bom. Não tem como o programa... Tipo assim, você é um cara que já sabe lidar, já sabe conversar, e o cara é um convidado maneiro, não tem como o programa ser ruim. Né? Sim. E só que assim, o desenvolvimento desse mercado, dessa cena, vou chamar de cena, o desenvolvimento dessa cena de videocast, vou chamar de videocast, Cheio de parênteses. acabou criando várias coisas assim que, apesar de, assim, algumas eu previa, outras não, e tem umas que são meio chatona. Tipo, vamos lá, vou convidar o jornalista muito foda X, tá? O comediante muito foda X. Esse cara, ele vai, pô, quero ir, vai ser maneiro. Mas, porra, espera eu lançar alguma coisa que aí eu aproveito e lanço lá, tá ligado? Eu fico, caralho, mano. Virou Não mercado, era isso, né? eu queria só conversar contigo, cara. Depois você volta, foda-se, tá ligado? Tem também o cara que fala assim, pô, cara, gosto pra caralho de tu, troca ideia comigo nos bagulho e tal, não sei o quê. Mas, puta, cara, eu tenho maior medo de ir, porque se eu for, puta, eu tenho medo de ser cancelado. Caralho, irmão. Então, assim, acabou virando um bagulho Porque tem muita meio... gente que não tá acostumada também, né? Eu já conversei muito sobre isso com o Vinícius mesmo, assim, ele, tipo, com todo o conteúdo que ele faz off-live, ele não tá acostumado a ficar em live conversando 1000 horas e tudo mais. Não, eu realmente intimidador, entendo. pra todo mundo é intimidador. Mas assim, vou te falar... Isso não tem nada pra esconder, mas mesmo assim é intimidador. Eu entendo. Sim, é uns caras que cria conteúdo há mó tempão, eles ficam... Então, pô, o cara trabalha Ao com vivo música, estraga- mano, ele não tá acostumado a ter que dar coisa. entrevista. Mas eu né? total entendo. Mas aqui é tranquilo, porque aqui na entrevista, né? Mas escuta, deixa Não, mas é uma entrevista também. Não, não é. Não é. Não precisa, um papo é uma entrevista, pô. Não é não, pô. Tá sendo divulgado ali, então é. Ué? Tem um monte de Aí, ó, gente agora- assistindo a gente agora- conversando. agora tu cara. falou você um usou- caminhão de merda. É, Cara, falou, mas falou olha o muita ponto, olha o merda. ponto. A partir do ponto em que a gente tá aqui, conversando e abordando assuntos, e um monte de gente assistindo e julgando, É uma já conversa é com exatamente pessoas a mesma coisa que assistindo. acontece na entrevista, só não tem uma pauta. Cara, então vamos fazer o seguinte. Próxima vez que você vier aqui, eu vou te entrevistar. E aí... Vai ter que me assistir dando banho no ovo, então. Vai assistir. Tá bom. Aê! Tá bom. Então, mas aí que tá... Aí, tu tem que ver, ele faz uma dancinha assim, que ele tem um modzinho que faz uma dancinha, aí é o ovinho fazendo a dancinha. É muito bom, velho. É entretenimento de máxima qualidade. Cara, eu gostei que você Eu fez um surto. movimento suficiente pra fazer um loop e alguém vai postar um Vai fazer TikTok um loop. viralizadaço. com isso. Nossa, show. Vocês podiam replicar aí, que aí vai ter dos três. Pode né? deixar. Vai lá, Eu Jean. vi. Como é que é? Como é que é? Depois do texto. Olha lá. Aê! Josão, tu tomou 3. Aê! Bota esses três juntos, por favor, aí, cara. Não, depois de 3 E é o que eu tô te dizendo. É, Suave. pra equilibrar sempre. Quando eu te entrevistar, tu vai sentir que é diferente. Não, eu imagino que seja, assim. E deve ser muito mais chato, assim, pra pessoa que tá participando, né? É muito legal você poder falar sobre coisas que você não fala normalmente, né? Principalmente. Eu tipo, acho. eu fico 11 horas em live, então eu já falo sobre tudo. Mas tem pessoas que estão em segmentos que elas só falam sobre aquilo, né? Então, pô, é a parte mais legal. Você vê um jogador falando sobre música. O cara é jogador de futebol, mas tá falando de Se eu música. tivesse... Da hora demais. Por exemplo, já surgiram aqui... informação, não sei se é informação, mas assim...
Pessoas já me falaram coisas sentados nessa cadeira aí que eles jamais falariam numa entrevista, pô. Porque a entrevista só não abre esse espaço. É isso aí também. Simplesmente, tá ligado? Então, porra, eu realmente não considero uma entrevista. Eu realmente, de coração, eu fico puto se o maluco falar pra mim que eu faço entrevista. E sabe por quê? Não, você, quando nunca mais voltou. Se você chega achando que é uma entrevista, você fica esperando as perguntas. Não tem aquilo que você sentiu de, pô, posso fazer uma pergunta também? Posso levantar um assunto? Porque na entrevista tem um roteirinho, tem a pauta, tem o que você esperar. E aqui não é. Ele não conhece muita gente de que vem aqui. Ele quer conhecer junto com a galera que tá lá em casa conhecendo também, sabe? Porque a gente fala com muita gente. O ser humano. Não, eu pego a ideia, eu pego a brisa, eu acho muito legal, inclusive foi o que eu falei. Se quer ouvir falar sobre games, vai no Flow Games. Se quer ouvir falar sobre o tópico específico, aqui é pra conhecer a pessoa. Eu pego essa visão, assim, o que eu disse que é mais... que é como se fosse uma entrevista também, é porque a pessoa tá num palquinho, a gente tá num palquinho, a gente tem um monte de gente assistindo tudo que a gente tá conversando e tudo mais, que é a mesma fita, só que não tem uma pauta, não tem um tópico que você vai martelar nele. Não tem umas perguntas prontas. Cara, nunca mais vai me trazer. Valeu, galera. Tô olhando a cara do Igor, o cara tá... Pior que eu gosto pra caralho de tu, seu arrombado. Ele tá assim. Tá, vai lá, continua defendendo teu ponto aí, seu... Mas Não, agora... tô esperando você acabar pra eu falar. Cara, você continua falando merda. Concordamos em discordar. Não, mas é sério, várias vezes eu tô assistindo uma parada e eu viciei. Eu falo, caralho, Liguinho, vamos levar esse cara no Flow. Aí eu falo, por quê? Aí eu tenho que defender, ele fala, cala a boca, porra.